funcionou por falta de energia, né? Ficou inoperante por alguns minutos. O irmão César está dizendo que acabou de acontecer um terremoto no Japão de 5 graus na escala. Aí o irmão Misto está dizendo que talvez, eu não sei, né, se é a sede das bolsas de valores que está inoperante no centro de São Paulo, se é estratégia, como a nossa mente já... Agora, irmãos, é algo que está em um local do país, só que mora muita gente neste local, que nos leva a pensar, né? Como nós reagiríamos sem energia e comunicação? As pessoas, elas só de pensar nisso pode dar como é que fala? Pode dar um ataque cardíaco, de ficar sem internet e sem celular. A irmã Luiz está dizendo que no tempo da Dilmanta acontecia esse apagão sempre. Eu digo assim, existe muitas coisas que a gente precisa olhar com um critério, né, para essas coisas. Critérios. Porque Momiros mandou aqui o terremoto do Japão, né? Foi em Tóquio. Tóquio é uma metrópole como São Paulo, né? Olha só, o terremoto do Japão, como acabou de avisar. Um terremoto de cidade atingiu a região de Tóquio, no Japão, na noite desta quarta-feira. As regiões de Ibaraki e outros sistemas também foram atingidos. Segundo a rede NHK, a intensidade foi de 5,3. O governo emitiu um alerta para o próprio terremoto, mas não há alerta de tsunamis. Então, aconteceu mesmo esse terremoto no Japão. Agora, olha só, irmãos. A gente precisa analisar algumas coisas, né? Até que ponto as pessoas com certeza não vai faltar história para contar aqui em casa. Até que ponto o que nós assistimos e vemos e ouvimos vai alcançar um pico mundial, né? Então, assim, ontem eu mostrei para vocês que se nós tivermos a terceira guerra mundial, o Brasil não será atingido por míssil. Então, veja bem, as pessoas estão vivendo numa vibe, pensando que tudo que vai acontecer vai afetar o mundo. O que vai acontecer que vai afetar o mundo é a grande tribulação, irmãos. Nem na tribulação vai ser algo mundial. Por quê? Porque na tribulação, as guerras que vão ocorrer vai ser contra 3 pontas que não se submeterão ao anticristo. Ao anticristo. Então, assim, não é o mundo todo. Por exemplo, quando teve fome na terra, o Egito teve alimento para sustentar o mundo. Hoje, só para vocês entenderem, hoje o Egito dos dias atuais se chama China. A China tem reserva de alimento, reservas de insumos. Tem estocado comida para muito tempo. Então, o Egito do mundo hoje é a China, que já está preparada para muitos acontecimentos. Mas não foi o mundo todo que foi afetado. O mundo sofreu por fome.
mas o Egito tinha alimento para sustentar o mundo. Outra questão é que existem regiões do planeta que não podem ficar totalmente isoladas, porque isso geraria aí um desespero. Por exemplo, ontem, dentro da visão que eu mostrei para vocês sobre uma possível terceira G mundial. Os mísseis disparados matariam 35 milhões de pessoas. Claro que a catástrofe gerada pela radiação poderia trazer um monte de consequências. Mas em 45 minutos, 35 milhões de pessoas morreriam numa possível guerra entre Rússia e OTAN e Rússia. Então, as pessoas, elas entram numa dimensão que, em vez de elas olhar para o local, para o ambiente, elas querem atrair isso para a sua vida. Se nós tivermos uma terceira G mundial, vai afetar com certeza a economia, mas por isso que eu não acredito numa terceira G mundial agora, porque sem lançar míssil, o planeta Terra está totalmente... Os países, a América está endividada, o Brasil está gastando mais do que entra. Então, nós estamos caminhando para um colapso econômico sem um míssil ser disparado depois da Covid, e teve país que não se levantou mais. Então, o que nós precisamos é ampliar a nossa visão, irmãos. Ampliar a nossa visão. Então, quando nós temos colapsos em âmbito mundial, que vai afetar toda a população da Terra, que ninguém vai escapar, é no período do juízo de Deus. Principalmente na grande tribulação. Veja que Mateus 24, 21, Jesus falou que Daniel disse no capítulo 12, que haverá um tempo de angústia. Por quê? Porque é o mundo todo que será afetado, a qual nunca houve desde que há nação e jamais haverá. Então, olha só, é essa ideia que nós temos que analisar, né? Então, vai haver um apagão, nós vamos ficar sem energia. Meu irmão, o anticristo não tem controle sem internet, sem energia, meu irmão. É impossível. Drones autônomos precisam de inteligência artificial. Então, as pessoas, principalmente nós, os brasileiros, precisamos analisar isso, né? Como o anticristo terá um domínio global sem estar interligado o seu sistema à internet? É impossível. É impossível. Sem ter controle do que a pessoa compra, do que a pessoa vende, do que a pessoa paga, é impossível. Então, se houver um apagão, eu não acredito em âmbito mundial. Eu acredito que algumas regiões podem sofrer. Deus abençoe o pastor Belício. Algumas regiões podem ser afetadas. Aí nós temos já, né, a Starlink, que lançou agora essa semana mais um monte de satélites. Irmãos, eu falei com o pastor Belize ontem para a gente fazer uma live, né? E ele falou que vai marcar uma live. Eu gosto de fazer live com o pastor Belize. O pastor Belize é uma bênção de Deus. É um presente que Deus nos deu, vindo lá da Angola. O pastor Belize é uma bênção, a família dele é uma bênção. E nós gostamos muito do Senhor, pastor Belize. O Senhor é uma bênção de Deus. Então, assim, as pessoas... Parece que elas... É algo que eu estou percebendo. Elas querem que a catástrofe aconteça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O pessoal está aí... não está compreendendo, né?
Então, o que está acontecendo? Está havendo uma desestabilização. Você vê que os governos estão se endividando, você vê que nós já estamos consumindo mais do que produzimos. Segundo Stephen Hawking, nós não temos energia, não temos água e comida para manter 8 bilhões de pessoas. Segundo o estudo da própria ONU, apenas 20% da população mundial produz riqueza. 80% da população mundial, para os globalistas, para quem tem o capital, é um peso morto. Come, bebe, dorme, depende do governo. E essas pessoas, no futuro próximo, dentro desse sistema tecnológico, eles querem transformá-las em descartáveis. Eles vão dar migalha a essas pessoas para sobreviverem e as máquinas vão tomar os seus empregos. Então, assim, a gente está dentro de uma esfera que está totalmente apocalíptica mesmo. Mas o start, meus irmãos, eu defendo isso pela Bíblia, né? Não é achismo, não é nada do que Deus mostrou, não é a Bíblia. O start da última semana de Daniel é o arrebatamento da igreja. O start de um mundo totalmente caótico, apocalíptico, sendo destruídos por bombas, mísseis, é apocalíptico. Então, o start do apocalipse é o arrebatamento da igreja. É a volta de Jesus. Ou você tem essa esperança no seu coração, eu não sei que evangelho você vive. Se você vive no evangelho do pânico, do terror e do medo, isso não é evangélico. Não é evangelho. Isso não é cristianismo. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Que paz é essa, irmãos? Que paz é essa? Eu pergunto para você, que paz é essa que Cristo está gerando no seu coração? Né? Jesus disse: eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. Então as pessoas estão vivendo numa esfera que elas querem de qualquer forma que as coisas aconteçam da forma delas. E a forma nossa, meu irmão, não tá ligada à forma de Deus. Então, a gente ouve as coisas e a gente tem que ter um filtro. O que é bom, que me serve, o que me gera esperança, eu coloco dentro do meu cesto. O que não é, eu jogo fora. Então, a gente está, todo mundo aí, meu Deus, vai ter um apagão, vai ter isso, vai ter aquilo outro. E aí o que Jesus disse cai por terra. E o que Jesus disse? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Eu acho que Jesus não é ouvido por essa geração. Olha o que Jesus disse. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, de vestir. Foi Jesus que disse isso. Para nós não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Ou vão tirar isso de Jesus, vão tirar essa palavra do Evangelho. Vão tirar. Então, que evangelho que nós estamos... Que evangelho que nós estamos vivendo, irmãos? Deixa eu até ler esse texto com vocês. Eu quero ler esse texto com vocês. Eu quero ler isso com vocês. É muito forte o que Jesus disse, né? É muito forte, irmãos. E isso está na Bíblia.
Está na Bíblia, ó. Deixa eu até aumentar a letra aqui para você ler comigo. Olha lá, ó. Portanto, eu te digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto o que haver de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto o que haver de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta e não tem vocês muito mais valor do que elas? Irmãos, olha o destaque aqui, ó. Não semeiam, não colhem e não armazenam. Não armazenam. Mateus 6, eu estou lendo. 26, em silêncio. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí olha a pergunta de Jesus. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Alguém aqui consegue acrescentar uma hora da sua existência? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem tecem, contudo eu vos digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, olha só, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois, agora olha só, meu irmão, quem anda preocupado em armazenar em celeiro, em andar desesperado, pois os pagões é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam delas. E aqui está a máxima, irmãos, do reino de Deus. Busquem, pois. É isso que o povo não quer. O povo quer buscar o mato e armazenar. Agora olha o que diz aqui, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Agora, irmão, se vocês conseguissem colocar só o versículo 34 no seu coração, essa ansiedade, esse medo, esse pânico ir embora. Só o versículo 24. Só o versículo 24. Irmãos, Jesus parece um terrorista para essa geração acelerada falando o que ele falou aqui, sabia? Jesus parece... As pessoas não conseguem parar. Agora, olha o versículo 24, irmãos. Prestem atenção no versículo 24. Prestem atenção. 34, desculpe. Versículo 34, irmão Mires. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E, meu irmão, eu já fiz um estudo sobre isso, que é muito forte. Nós não conseguimos viver o agora, o hoje. Você sabia? Você não consegue viver esse momento aqui. Você não consegue parar para viver o hoje.
Você vive ou ansioso pelo que vai acontecer ou preso ao passado. Mas o hoje, veja, Jesus diz: não andeis preocupado com amanhã. Isso para muita gente é um terror, porque a pessoa, por exemplo, você tem conta para pagar dia 10 e hoje é dia 20, você já está preocupado com a conta do dia 10. Você tem um exame para fazer segunda-feira e você já está sofrendo agora, dizendo: ah, não vai dar certo. Não vou conseguir. Quer dizer, o que é você? Você já está sofrendo antecipado. Isso é ansiedade. O ansioso, ele sofre. Vocês estão entendendo? Ele sofre pelas coisas que ainda não aconteceram. Então você vive dentro, o ansioso, ele tem um terrorista dentro dele, e uma pessoa ansiosa, ela gera terror em todo mundo que está à volta dela. Isso não é qualidade de vida, irmãos. Vocês estão entendendo? Agora, viver o hoje sem se preocupar com o amanhã, para muita gente é um terror. Parece que essa mensagem para muita gente é um terror. Mas quem é que está ensinando isso, irmãos? Quem é que está ensinando isso? Eu pergunto para você, quem é que está ensinando isso? Não é um youtuber, é Jesus. Você não acrescenta uma hora da sua vida. Vocês estão entendendo? Você não consegue acrescentar um côvado da sua existência. E aí muita gente está nessa paranoia do que não aconteceu. Então eu digo para vocês, irmãos, que o evangelho, essa mensagem eu estou dando para vocês essa semana, que não causa esperança e alegria, não é evangelho, é veneno. Tudo que não gera esperança e alegria é veneno. E existe uma grande questão, irmão, do viver o agora. Viver o momento. O momento. Então, eu vou dizer, se você está numa mesa com a tua família, com o celular na mão, você não está vivendo o momento. Por quê? Porque a tua mente está voltada a tudo menos ao momento. Hoje a gente doa pouco do nosso tempo para as pessoas que precisam do nosso tempo agora. Isso é uma grande questão. Isso é uma grande questão. As pessoas não conseguem viver o agora, o hoje. De você, muitas da vez, estar sentado com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. O quanto daquele momento ali foi aproveitado. Então, a gente não consegue viver o agora. Ou você está vivendo uma paranoia do futuro, ou está vivendo escravo do passado. E o agora, que é o importante, o hoje, o já, é esse momento, a gente não consegue viver. A gente vive como que se o mundo fosse acabar. E nós não devemos viver como se o mundo fosse acabar, nós devemos viver como se Jesus fosse voltar agora. Olha como é diferente. Ele vai vir para nos livrar desse juízo, desse apocalipse.
desse Apocalipse. Desse Apocalipse. Então, viver nessa angústia, nessa aflição, não é bom. Não é bom. Não é bom. Infelizmente, irmãos. Então, quem tem paz no coração, não aguarda o Apocalipse. Quem tem paz no coração, aguarda o soar da trombeta. Amém, meus irmãos? Eu preciso encerrar. Eu acredito que eu vou ter que ir no hospital agora. Eu estou pedindo oração aqui. Eu estou com meu filho com dengue, o Júnior, e com as minhas 2 netinhas com febre, a Maitê e a Cecília. Tem muita gente que nem sabe que eu sou avô, né? Mas eu sou avô, irmãos. Eu tenho 2 netas e eu tenho o Júnior, que está com dengue, está sofrendo muita dor, né? E a gente medicou ele antes de eu começar a live, e eu preciso descer, porque se ele não melhorou, né, eu vou ter que ir lá na casa dele pegar e levar para o médico. Amém? Irmãos, eu tenho 43, tá, irmãos? Vou fazer 43 anos. Pessoal, ele está está medicado, vamos ver se ele vai melhorar. Começou ontem, né? É só Deus. Em nome de Jesus. E as minhas netas já foram no médico, já estão medicadas, mas já é o 4º dia com febre. É uma virose. É uma virose. É só Deus mesmo. Graças a Deus não tem cara de vô, né? Agora imagine eu e a Raquel, quando a gente fala que é avô, tem gente que quase cai. Amém? Irmãos, eu quero pedir ajuda para vocês, para o nosso projeto da África, para o projeto Arrependa-se, né? Não deixe de abençoar essa obra, semear nessa obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos da sua ajuda, da sua oferta. E a missionária também, está com dengue, ela Itajaí, né? Está com suspeitas, e Guaciara e Itajaí também. E a gente precisa, irmãos, da sua ajuda nessa obra. A gente está na construção da casa lá do Valdenir. Nós estamos levantando recursos para a África, que vai ser $5.000. A gente precisa levar para a África. Dá quase R$25.000 para montar um projeto lá que vai abrir portas para almas aceitarem a Jesus. E eu quero dizer, irmãos, que nós temos vários desafios, né? Vários desafios com a obra de Deus. E a obra de Deus, ela é muito extensa, né? Hoje, se nós tivéssemos muito dinheiro, teria muita coisa para se fazer na obra de Deus. Eu estou com um trabalho no Amazonas gigantesco, tem os programas de rádio, tem os missionários, tem as bases do Projeto Arrependa-se. Estou querendo ir em São Paulo e Rio de Janeiro no mês de abril, e vou estar em Fortaleza no mês de abril com o seminário Curados para Curar. Então, são muitas coisas sendo feitas no mesmo momento. E nós precisamos da sua colaboração. Irmãos, o texto de Mateus 6,33 está dentro dessa palavra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por mais uma live. Obrigado, Deus, porque os teus sinais nos mostram que a qualquer momento nós veremos Jesus como ele é. E que essa viva esperança esteja acesa no nosso coração.
Senhor, que todo veneno, toda heresia, tudo aquilo que vem matar a fé, em vez de manifestar fé sobre o teu povo, que caia por terra em nome de Jesus. E que seja manifesto o teu poder, os teus sinais, as tuas maravilhas sobre a nossa existência, Pai. Em o nome de Jesus. Nós somos guiados não por homens, mas pelo teu Espírito e pela tua palavra. E a tua palavra, Senhor, ela arranca da nossa alma toda dúvida, toda incredulidade. E ela nos move a viver pela fé. Aleluia. Continua falando conosco, Pai. Em o nome de Jesus e nos dirigindo em tudo que formos fazer. E toda ansiedade, Senhor, a tua palavra nos convida a lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Nos ensina a viver esta palavra, a lançar sobre Jesus a nossa ansiedade, a descansar nas promessas de Cristo. Nos ensina a não andar ansioso pelo dia de amanhã, para deixar cada dia, Senhor, o seu curso. É a tua palavra que diz que basta cada dia o seu mal. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta sobre nós o teu poder. Manifesta sobre nós a tua graça. Manifesta sobre nós a tua glória. Manifesta sobre nós fé, Deus, fé, que possamos nos mover pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos e não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.